Muito bem, é um prazer ter vocês aqui e hoje vamos começar mais uma aula, dessa vez sobre cúrcuma e curcumina, o que são, quais suas diferenças e como é o seu uso medicinal. Bom, esse aqui é minha apresentação, não tenho conflitos de interesse para essa aula. Esse aqui agora é minha apresentação pessoal. Muito bem, os tópicos dessa aula vão ser, primeiro, a gente entender o que é cúrcuma e o que é curcumina, que são duas coisas diferentes. Depois nós vamos conversar sobre os mecanismos biológicos da curcumina. Vamos comentar sobre o uso na prática, o uso medicinal para tratamento de doença e para cuidados de saúde. E depois vamos falar de cuidados que nós temos que ter com o uso da curcumina. Uma observação. Algumas partes dessa apresentação são mais densas e vão ter um conteúdo mais técnico. Eu irei avisar quando nós formos entrar nelas. Você pode pular essa parte sem prejuízo e ir para a próxima sessão. Vai ter botões no canto superior aqui da tela ou você também pode usar os tempos na descrição do vídeo para pular essas partes mais densas. Muito bem? Então, nós vamos começar agora falando um pouquinho das diferenças entre cúrcuma e curcumina, que são, lembrando, duas coisas diferentes. Muito bem. Então, primeiro, falando de cúrcuma. Cúrcuma é uma planta. Nós também chamamos de açafrão, açafrão da terra, açafrão indiano. O nome científico é cúrcuma longa. E a cúrcuma é uma planta que é nativa da Índia e do sudeste da Ásia. Ela é uma planta muito bonita, se vocês verem aqui nessa imagem, aqui a gente consegue ver as folhas da cúrcuma, a flor da cúrcuma é uma flor muito bonita. E aqui embaixo nós temos as raízes. Então isso aqui tudo é a mesma planta, aqui é a parte em cima da terra e aqui as raízes da planta. A cúrcuma é utilizada como tempero, tintura ou para fins medicinais há muito tempo. Existem registros desde pelo menos 500 a.C. e alguns questionáveis até mais antigos. Agora, as raízes da cúrcuma, que são o que nós vemos nessa figura aqui de baixo, elas contêm moléculas que nós chamamos de curcuminoides. E essas moléculas dão essa cor alaranjada ao pó. Uma observação, uma curiosidade. Se você olhou para as raízes da cúrcuma e achou que era gengibre, essa confusão é normal. A cúrcuma e o gengibre, eles pertencem à mesma família, por isso as raízes são tão parecidas. Bom, agora nós vamos falar dos curcuminoides. Os curcuminoides são moléculas que estão presentes na raiz da cúrcuma. Então, os curcuminoides é o nome de um grupo de moléculas. Essas moléculas são polifenóis, que é um tipo de nutriente de planta. E desses curcuminoides, nós temos aqui a estrutura, né, das moléculas dos três. A curcumina, que é o principal, mas também temos a desmetoxicurcumina e a bis-desmetoxicurcumina. Essas três moléculas formam um grupo que nós chamamos de curcuminoides. E são as principais moléculas com a ação biológica e medicinal. Geralmente nos suplementos, essas três moléculas estão presentes em diferentes quantidades, geralmente sendo curcumina a principal delas e a que está em maior quantidade. E então vamos lembrar, cúrcuma é a planta, curcumina é uma molécula, um polifenol, do grupo dos curcuminoides que nós encontramos na raiz dessa planta. Tudo bem? Perfeito. Agora, nós vamos falar sobre os mecanismos biológicos dos curcuminoides e da curcumina. Essa parte aqui vai falar especificamente de dados de estudos de laboratório, com células em placas, ou com modelos animais, com ratos. Na próxima sessão é que nós veremos os efeitos estudados em humanos. Muito bem, então nós vamos pensar sobre como a cúrcuma age nos organismos. Quais são os mecanismos gerais de ação da cúrcuma? Bom, a curcumina
ela age por várias vias diferentes. Ela causa várias alterações biológicas. Ela influencia a inflamação, função mitocondrial e estresse oxidativo, neurotransmissores, reprodução celular, entre outros. Além disso, ela também funciona como um prebiótico, ou seja, quando nós ingerimos os curcuminoides, eles servem como nutrientes para micro-organismos que são vantajosos na microbiota, principalmente a microbiota do trato gastrointestinal. Além disso, os curcuminoides, eles também têm efeitos interessantes no metabolismo da glicose, no metabolismo de lipídio. Eles podem causar alterações metabólicas que facilitam o controle do peso. Além disso, a curcumina também tem efeitos que preservam a função endotelial. O endotélio é a camada mais interna dos vasos sanguíneos, é aquela camada que está em contato com o sangue mesmo. E esse efeito na função endotelial é responsável por muitos dos benefícios da parte cardiovascular, porque o endotélio, quando prejudicado, está muito envolvido na ocorrência de doenças como, por exemplo, a aterosclerose e formações de placas de gorduras. Os efeitos que eu comentei nesses últimos 2 slides, principalmente relativos à parte de estresse oxidativo, efeito anti-inflamatório, entre os outros, eles vão ser responsáveis por muitos dos efeitos potencialmente benéficos da curcumina em diversas doenças diferentes. Isso não é coincidência. Caso você ainda não tenha assistido a parte 2 da série de aulas sobre saúde e doença, onde nós comentamos um pouco mais sobre inflamação e estresse oxidativo, recomendo fortemente que assista. Mas como a curcumina tem esses mecanismos, age sobre esses mecanismos de maneira benéfica e esses mecanismos estão alterados em muitas das doenças, esse é um dos motivos pelos quais a curcumina é estudada para uma variedade tão grande de situações. Muito bem, agora nós vamos entrar numa parte técnica, onde nós vamos comentar sobre possíveis mecanismos de ações da curcumina em várias doenças diferentes. Você pode pular para a próxima sessão se quiser, verifique na descrição ou no canto superior direito da tela o time da próxima sessão. Muito bem, vamos comentar um pouco sobre curcumina em saúde neuroemocional e psiquiátrica, falando principalmente agora de doença de Alzheimer. Bom, como na maioria das doenças, a curcumina pode ter um efeito benéfico porque ela modula a inflamação e estresse oxidativo. Isso aqui vai se repetir na maioria das doenças, então eu não vou ficar comentando toda hora. Agora, falando mais especificamente da doença de Alzheimer, também existem evidências em estudos de laboratório que a curcumina pode agir beneficamente em outros processos que são mais específicos dessas doenças, principalmente na formação e deposição de beta-amiloide e na formação dos emaranhados neurofibrilares com a proteína tau. Esses são processos que são mais específicos de doenças neurodegenerativas, principalmente a doença de Alzheimer, e existem evidências a nível de laboratório que a curcumina pode ser benéfica para eles. Além disso, a curcumina, ela também melhora o controle de um neurotransmissor específico chamado acetilcolina, que na figura é essa parte aqui de baixo. Controla o quanto esse neurotransmissor é degradado pela enzima a acetilcolinesterase. Muitos dos medicamentos que são utilizados para doença de Alzheimer e para outras formas de demência também, eles diminuem a ação dessa enzima para diminuir a degradação desse neurotransmissor. E a curcumina parece ter um efeito parecido com um desses medicamentos, mas somado a isso tem os outros efeitos também. Lembrando que isso aqui fala principalmente de informações de laboratório. Nós vamos comentar mais na frente sobre quais são os efeitos que nós vemos quando usamos na prática em humanos. Na doença de Parkinson, especificamente sobre a doença de Parkinson, existem evidências a nível de laboratório de que a curcumina melhora a disponibilidade da dopamina. Uma das características mais marcantes da doença de Parkinson é um distúrbio da dopamina, não só no sistema nervoso central dessas pessoas,
mas em outros órgãos também. E parece que a curcumina pode ser benéfica nesse aspecto. Além disso, como a curcumina pode levar a um perfil mais interessante na microbiota, e nós já temos vários estudos que comprovam que existe uma relação muito íntima da doença de Parkinson com a saúde do trato gastrointestinal e particularmente a situação da microbiota intestinal, isso também pode ser um efeito interessante da curcumina. Falando agora de enxaqueca ou migrânia, os dois são nomes diferentes, são sinônimos. Bom, aqui principalmente nós temos os efeitos de inflamação e estresse oxidativo, ou seja, a curcumina beneficiando o sistema nervoso nesses aspectos, e nós temos estudos em humanos já, uma quantidade bem razoável, mostrando melhora com redução do número de dias com dor, tornando a dor de cabeça mais leve, isso tanto em humanos quanto em modelos animais também. Abrindo um parêntese das doenças neurológicas, enxaqueca talvez seja a doença para a qual a curcumina foi mais estudada, principalmente numa forma específica chamada nanocurcumina. Na depressão, além das questões de inflamação e estresse oxidativo, a curcumina também age beneficamente em várias outras vias. Uma das coisas que ela faz é melhorar o controle e o emprego, o uso mais apropriado de vários neurotransmissores ao mesmo tempo. Durante muito tempo, na depressão, se imaginou que o problema principal era a deficiência de neurotransmissores, especificamente da serotonina. Esse é um conceito que já mudou. Hoje em dia, com pesquisas mais recentes, nós vemos que o cenário é muito maior do que isso. Mas, de fato, para boa parte dos pacientes, existe um distúrbio nesses neurotransmissores e a curcumina parece ter um efeito benéfico em restaurar o equilíbrio, digamos assim, da ação desses neurotransmissores no sistema nervoso central. Além disso, a curcumina parece também ter efeito sobre o sistema endocannabinoide, o mesmo sistema que é estimulado, por exemplo, por fitocannabinoides, que são como o cannabidiol ou THC. Esse sistema, que é o sistema endocannabinoide, ele pode ser estimulado por outras coisas também, como, por exemplo, a atividade física, relação sexual, mas também a curcumina parece ter esse efeito. A curcumina tem um efeito benéfico também em saúde gastrointestinal, em microbiota, em controle de permeabilidade gastrointestinal, e isso também pode ter uma influência positiva em saúde neuropsiquiátrica. Também melhora a sensibilidade à insulina, ajuda a restaurar o equilíbrio no eixo AHPA, estimula fatores que têm um efeito potencialmente curativo e restaurador dos neurônios do sistema nervoso central e diminui a excitotoxicidade. O que é excitotoxicidade? Existem alguns neurotransmissores que estimulam os neurônios a disparar, principalmente um neurotransmissor chamado glutamato. Agora, quando uma quantidade muito grande desse neurotransmissor é liberada e os neurônios são estimulados de uma maneira muito intensa, isso acaba sendo tóxico para eles. Isso nós chamamos de excitotoxicidade. Nós temos alguns medicamentos, inclusive, que tentam bloquear esse fenômeno. Exemplo, um dos medicamentos usados para a doença de Alzheimer é a memantina. Um dos mecanismos de ação da memantina é tentar inibir esse processo de excitotoxicidade. Nós temos diversas outras substâncias que têm efeitos benéficos no organismo controlando esse processo, e a curcumina parece também ter uma ação de inibir a excitotoxicidade. Então, de maneira geral, para fins de saúde neuroemocional ou neuropsiquiátrica, para doenças que nós já comentamos, mas também como efeitos potenciais em epilepsia, em esclerose múltipla e até para efeitos em doenças tumorais do sistema nervoso, a curcumina, em estudos de laboratório principalmente, parece ter efeitos que são bem interessantes. Nós vamos comentar mais para frente novamente sobre o que nós verificamos em humanos. Muito bem, agora falando de saúde
cardiovascular. Nós temos os mesmos mecanismos que nós já comentamos antes de inflamação e estresse oxidativo. Aqui o metabolismo da glicose e dos lipídios tem um papel ainda mais importante, além também de efeitos potencialmente benéficos da curcumina em controle da expressão do DNA. E esses efeitos, eles ocorrem em algumas vias metabólicas que podem nos beneficiar no controle de várias doenças diferentes. Tanto doenças que têm a ver com aterosclerose, tanto aterosclerose, formação de placas de gorduras em vasos do coração, das carótidas, que são as artérias do pescoço que levam sangue para o cérebro, em outros vasos intracranianos, nos rins, outras doenças muito relacionadas a esse metabolismo de lipídios e gorduras, tal como a doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, controle da obesidade, síndrome dos ovários policísticos, que apesar de ser uma doença que muitas vezes não é associada a essa questão cardiometabólica, fisiopatologicamente muitos processos têm uma semelhança grande. Falando mais especificamente sobre diabetes, existem vários estudos mostrando um efeito positivo da curcumina em várias vias alteradas por essa doença. E nós vamos comentar até que existem muitos estudos em humanos, até mostrando uma melhora do controle glicêmico dos pacientes que têm diabetes com o uso de curcumina. Nós vamos comentar um pouco mais disso para frente. Falando da doença hepática gordurosa, principalmente a não alcoólica, que é a gordura no fígado, a curcumina parece ter um efeito potencialmente benéfico por várias vias diferentes. E um detalhe, essa doença da esteatose hepática é talvez uma das condições em que a curcumina mais foi estudada em humanos. A gente vai comentar disso mais para frente. Falando de saúde gastrointestinal, a curcumina tem efeitos bem interessantes a nível de microbiota intestinal. Por quê? Porque ela estimula micro-organismos que são potencialmente vantajosos para a gente e dificulta que micro-organismos que possam nos prejudicar se proliferem. Além disso, a curcumina também melhora a função de barreira do trato gastrointestinal. Quando essa função de barreira é prejudicada, nós temos vários efeitos danosos, tais como uma inflamação sistêmica patológica. Uma observação, essa função de barreira é importante não só no trato gastrointestinal, mas a níveis de sistema nervoso também. A curcumina então reduz a inflamação de origem gastrointestinal e é uma via de mão dupla. A curcumina tem efeitos positivos sobre a microbiota e a microbiota intestinal ela também tem efeitos positivos sobre o metabolismo da curcumina, permitindo um melhor aproveitamento, um melhor efeito biológico da curcumina para nós após ser processado pela microbiota. Então, é essa via de mão dupla, ou seja, a curcumina auxilia um perfil benéfico de microbiota e essa microbiota com um perfil mais benéfico produz vários efeitos benéficos para nós, que somos o hospedeiro. Falando de doença inflamatória intestinal, como colite ulcerativo e doença de Crohn, novamente, a curcumina tem evidências ao ponto de melhorar a função de barreira, de reduzir a inflamação de origem gastrointestinal, e considerando que essas duas doenças são doenças, por definição, inflamatórias, são efeitos muito interessantes. Além disso, esse efeito benéfico de modular a microbiota também é bastante interessante para essas doenças. E, de fato, nós temos evidências de benefícios em estudos em humanos para pacientes que têm essas doenças e que utilizam curcumina. Enfim, a lista de efeitos potencialmente benéficos da curcumina para doenças diferentes é muito grande. Eu não comentei sobre várias delas aqui, doenças pulmonares, asma, artrite, muitos estudos também possivelmente benéficos para pacientes que têm doenças de tumor ou câncer, tanto para tratamento direto da doença ou para talvez melhorar possivelmente a eficácia do tratamento ou diminuir efeitos colaterais. Isso tudo ainda no nível laboratorial. A gente vai comentar um pouco mais para frente sobre como o que a gente observa em humanos. Mas o ponto que é importante ressaltar é que a curcumina, os curcuminoides, o grupo,
eles têm efeitos em tantas doenças diferentes e em tantas circunstâncias diferentes, justamente por dois motivos. Número um, porque a curcumina age em várias vias diferentes. E número dois, porque essas vias nas quais a curcumina atua são vias que estão alteradas em muitas das doenças. E, portanto, o benefício da curcumina pode se estender para essas situações. Muito bem. Agora nós vamos comentar sobre o uso na prática mesmo, o uso medicinal através dos estudos em humanos. Quando a gente pensa em uso medicinal da curcumina, a gente tem um problema, a gente tem um obstáculo, que é a baixa biodisponibilidade da curcumina natural, a curcumina, os curcuminoides de forma isolada. O que quer dizer baixa biodisponibilidade? Quando uma pessoa ingere curcumina isolada, sem nenhum preparo específico, essa curcumina ela é pouco absorvida pelo trato gastrointestinal, ela é rapidamente eliminada, ela é rapidamente convertida em outras substâncias que são inativas e essa curcumina é pouco entregue aos órgãos e tecidos no qual nós queremos que ela atue. Assim, o que foi visto tanto em animais quanto em humanos é que mesmo que você dê doses muito altas de curcumina isolada por via oral, os níveis sanguíneos e os níveis que chegam nos órgãos e tecidos, eles não aumentam muito. Então, isso dificultava muito o uso da curcumina isolada, in natura, para fins medicinais. Por causa disso, várias preparações, formulações diferentes foram criadas para aumentar essa disponibilidade da curcumina aos tecidos. Isso é uma coisa que já era feito para outros medicamentos, para outras substâncias, então muito disso que já se utilizava para aumentar essa disponibilidade de outras substâncias foi aplicado para aumentar a biodisponibilidade da curcumina. Então a gente tem algumas preparações, algumas formulações que são mais antigas. Dessas mais antigas, a principal, a mais estudada e a mais conhecida é a associação de curcumina com piperina. Piperina é uma substância extraída da pimenta preta, que aumenta diminui a degradação da curcumina e aí facilita a sua absorção. Mas nós temos algumas apresentações mais novas. Vocês não precisam saber detalhes da parte química, farmacológica, como é cada uma dessas. Para quem tiver curiosidade, as referências que eu vou deixar aqui entram um pouco mais em detalhes sobre isso. Mas como são nomes que vocês vão ver em alguns pontos da apresentação, ou quando vocês forem observar suplementos ou preparações de curcuminas, vocês talvez vejam algum desses nomes, então vale a pena mencionar. Formulações mais novas de curcumina incluem curcumina lipossomada, fitossomada e nanocurcumina. Então, observem essa figura aqui, dessa pirâmide invertida, onde aqui embaixo nós temos algumas apresentações um pouco mais antigas, das quais a principal é a curcumina com piperina. À medida que a gente sobe, a gente vai indo para apresentações mais novas, que buscam aumentar a disponibilidade da curcumina que é entregue aos tecidos, pronta para ser aproveitada. Esse estudo divide em formulações de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Terceira geração mais recente, primeira geração mais antiga. Qual é o detalhe? Quanto mais recente é a formulação, quanto mais nova ela é, menos estudos em humanos nós temos, justamente por ser mais recente. Então, por exemplo, a Long Vida é uma preparação de curcumina que nós já temos alguns produtos no mercado, mais fáceis de encontrar. Mas nós temos poucos estudos com ela. A maior parte dos estudos são para saúde cognitiva, função intelectual. Da segunda geração, por exemplo, a Meriva é uma forma que nós temos uma facilidade de encontrar nos produtos é uma forma que nós já temos uma certa facilidade de encontrar produtos com ela e bastante estudada para diversas situações diferentes, principalmente para doenças articulares como osteoartrose e artrite reumatoide, mas também para doenças da parte cardiometabólica, como síndrome metabólica, gordura no fígado, esteatose hepática, e para diabetes mellitus. A nanocurcumina,
que é essa forma também de segunda geração, ela é a forma mais estudada para doenças neurológicas no geral. Só que no Brasil ela é extremamente difícil de se encontrar. Normalmente tem que ser importado. E da primeira geração, nós temos principalmente a curcumina com piperina, que é uma das formas mais famosas e muito estudada também. E nós temos a BCM95. A BCM95 é uma forma interessante, tem estudos com esclerose múltipla usando essa apresentação. Mas de maneira geral, na prática clínica, geralmente se utiliza uma forma ou de segunda geração ou de primeira geração. Bom, esse artigo aqui, especificamente, é um artigo que vocês vão ver que ele aparece em vários pontos dessa aula, porque ele é muito didático. Ele comenta bastante sobre essas apresentações diferentes, então, para quem quer aprender um pouco mais sobre essas apresentações, sobre os desafios de usar curcumina para fins medicinais, é um excelente material. Além disso, ele faz um apanhado dos estudos em humanos que nós temos, os ensaios clínicos de curcumina para várias doenças. Detalhe, estudos que foram publicados até junho de 2022. Mais estudos já foram publicados depois disso, alguns deles até eu vou mostrar mais para frente. Mas é um artigo muito bacana, eu recomendo a leitura. E ele lista diversos estudos, são aproximadamente 250 estudos em humanos, são 250 ensaios clínicos que ele lista. E aqui eu separei quantos estudos e em quantas pessoas que se estudou para cada doença. Então, por exemplo, para osteoartrite, osteoartrose, esse estudo traz 3 ensaios clínicos com 899 pessoas. Para obesidade, 11 estudos com 744. Para esteatose hepática, 14 estudos com 1.132 pessoas. Para Covid-19, 11 estudos com 685 pessoas. Para enxaqueca, migrânia, 14 estudos com 1.022 pessoas. E para diabetes, pré-diabetes e complicações do diabetes, 30 estudos com 2.146 pessoas. Então, uma coisa muito interessante da curcumina é que nós temos muitos estudos já com um número significativo de pessoas. Então, ela é talvez uma das formas de fitoterapia para a qual nós mais temos um embasamento científico atualmente. Bom, agora nós vamos entrar novamente em outra parte técnica. Nós vamos comentar sobre alguns estudos específicos de curcumina para algumas doenças específicas. É uma parte mais técnica, você pode pular ela sem prejuízo para a próxima sessão, caso deseje. Vamos começar. Bom, o primeiro estudo que nós vamos ver é um estudo sobre a suplementação de curcumina na perda de peso e em índices antropométricos. Índices antropométricos são medidas como, por exemplo, a medida da cintura, a relação cintura-quadril, entre outras. Esse estudo aqui foi uma revisão da literatura, que pegou vários estudos experimentais em humanos e juntou todos para tentar chegar num resultado com maior força, com mais robusto. É isso quando nós falamos então de uma meta-análise ou de uma revisão de literatura, é isso que nós estamos nos referindo. E o que é que esse estudo aqui viu? Esse estudo, após fazer uma seleção criteriosa, separou 50 ensaios clínicos e verificou-se que a suplementação com curcumina levou a uma redução significativa do IMC, do peso corporal, que é o BW, e da medida da cintura, e com uma observação que as preparações de curcumina que têm uma biodisponibilidade maior, principalmente as formas mais recentes, tiveram um efeito maior de redução de peso, IMC e de medida de cintura. E que esse efeito foi visto em vários tipos diferentes de pacientes, mas principalmente adultos com obesidade e diabetes.
Um outro estudo agora. Esse estudo avaliou o efeito da suplementação de curcumina nos índices de glicemia, de perfil lipídico, pressão arterial e exames que medem a presença de inflamação e medidas antropométricas em pacientes que têm doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose hepática, gordura no fígado. O que foi que esse estudo fez então? Ele fez uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos, ou seja, ensaios clínicos, estudos experimentais, nesse caso em humanos. Esse grupo de pessoas fez uma pesquisa na literatura sobre ensaios clínicos em humanos sobre essa doença em específica, da esteatose hepática, reuniu o resultado desses estudos para tentar chegar a uma resposta mais robusta. Bom, quando eles fizeram a revisão da literatura, eles fizeram a pesquisa e no final selecionaram 21 ensaios clínicos para processar os dados. Nesses 21 estudos, nós tínhamos um total de 1.191 pessoas. Bom, analisando esses estudos, o que foi que esse grupo viu? Esse grupo viu que a suplementação de curcumina, com um intervalo bem grande de doses, diga-se de passagem, isso aqui em parte depende de qual é o tipo específico de formulação de curcumina que está sendo estudada. Tem algumas formulações que, como elas são muito absorvidas, a dose total de curcuminoides é bem pequena. Por exemplo, nanocurcumina costuma por dose ter 80 mg. Mas tem outras formas que têm doses bem maiores, que cada porção é de 500 mg, por exemplo. Então, por isso que varia tanto de 50 a 3.000, porque varia do tipo de formulação de curcumina que foi utilizada. Mas, voltando aqui, o que essa revisão da literatura viu foi que a suplementação de curcumina levou a um benefício significativo em termos de reduzir a glicemia de jejum, reduzir o HOMA-IR, que é uma medida de resistência à insulina, reduzindo triglicerídeos, reduzindo colesterol total, reduzindo LDL, reduzindo o peso e reduzindo o IMC. Uma observação. Para muitas dessas medidas, o tamanho da redução não foi tão grande assim. Foi modesto, mas ainda assim foi significativo. Porque nós temos que lembrar que nós nunca fazemos uma medida isolada. Então, a pessoa que tem, por exemplo, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela precisa ter o cuidado com a alimentação, atividade física, controle das outras comorbidades que ela vai ter. A curcumina é um a mais, ela é mais um componente de um plano, mas que sim tem evidências de benefícios, principalmente quando ela é utilizada por pelo menos 2 meses. Vamos ver agora um outro estudo que viu o efeito da suplementação de curcumina em alguns marcadores de saúde metabólica, inflamação e estresse oxidativo em pacientes com síndrome metabólica. O que é que esse estudo aqui viu? Esse estudo aqui reuniu, também foi uma revisão de literatura, que pegou os estudos experimentais em humanos dos ensaios clínicos. Nesse caso, eles separaram 13 estudos, com um total de 785 pessoas, e eles viram que a suplementação com curcumina teve um efeito interessante em reduzir a medida da cintura, em reduzir a glicemia de jejum, em reduzir pressão arterial, em melhorar o HDL, em reduzir alguns marcadores de inflamação como TNF-alfa, a proteína C reativa. Teve também o efeito de melhorar alguns marcadores que têm a ver com função mitocondrial e estresse oxidativo, tal como o malondialdeído. Ou seja, quando o malondialdeído aumenta, isso significa que a pessoa está tendo mais estresse oxidativo, é uma coisa danosa. Quando a curcumina reduz os níveis de malondialdeído, isso é um efeito benéfico em função mitocondrial e capacidade oxidativa do organismo. Outro estudo agora, aqui do lado esquerdo, é a eficácia da curcumina em
função cognitiva de mulheres com síndrome pré-menstrual e dismenorreia. Dismenorreia é muita dor, cólicas, no período perto da menstruação. Então, aqui eles estudaram mulheres que, próximo à época da menstruação, tinham muitos sintomas cognitivos, dificuldade de memória, atenção. Eles percebiam que o pensamento não ficava normal igual no restante do mês e muita dor nesse período perimenstrual. Aqui foi um ensaio clínico, foi um estudo experimental. Então, o que eles fizeram? Eles tinham uma população de 124 mulheres, dividiram em 2 grupos, ou seja, 62 em cada grupo. Um grupo recebeu suplementação de curcumina, o outro grupo recebeu placebo. E o que eles fizeram? Os grupos receberam a curcumina ou placebo durante o período próximo da menstruação, de 7 dias antes, 7 dias antes do sangramento até 3 dias depois do início do sangramento menstrual. E eles repetiram isso por 3 ciclos menstruais. E aí depois eles avaliaram como é que essas mulheres ficaram ao longo do tempo. E o que eles verificaram? Eles verificaram que o grupo de mulheres que recebeu curcumina em relação ao grupo que recebeu placebo tiveram uma melhora significativa em memória, em controle de comportamento, principalmente controle inibitório, e de atenção, e uma melhora cognitiva geral. E com a observação de que a curcumina, de maneira geral, foi segura e bem tolerada nesse estudo de cá. Vamos agora para esse estudo aqui da direita. Esse estudo foi uma revisão de literatura que buscou vários estudos experimentais em humanos. Então, foi uma revisão sistemática de ensaios clínicos. Ensaio clínico, estudo experimental, nesse caso em humano. Revisão sistemática, esse grupo fez uma revisão da literatura, seguindo regras rigorosas para tentar fazer a revisão com a melhor qualidade possível. Eles fizeram a revisão vendo especificamente o efeito de curcumina para tratamento de doenças da próstata, de doenças prostáticas. Fizeram a revisão com todas as regras rígidas. 11 estudos foram incluídos após isso, com um total de 745 pessoas. O que eles viram? Eles viram que, dos 11 estudos, 8 desses estudos foram em pacientes com câncer de próstata. 8 dos estudos foram em pacientes com câncer de próstata. E 3 foram em estudos com outras doenças da próstata. Eles falaram que, assim, há algumas controvérsias, não é tão simples de ver, mas que houveram, sim, alguns efeitos favoráveis da curcumina. Houve, em alguns estudos, uma redução do PSA, um exame que é utilizado para acompanhar o estado de saúde da próstata. Teve um estudo demonstrando uma melhora de qualidade de vida. E também houveram, em alguns estudos de maneira mais pontual, relatos que houve uma melhora em estresse oxidativo, que houve melhora no sintoma dos pacientes de perceberem que eles não conseguiram esvaziar a bexiga completamente, uma redução na frequência com que o paciente tem que urinar. O paciente que tem doença de próstata muitas vezes sente que ele tem que ficar indo no banheiro várias vezes, a gente chama isso de frequência ou urgência urinária. Além disso, muitos pacientes com doença de próstata queixam também que o fluxo da urina fica muito fraco. Houve melhora disso em alguns estudos. Também houve uma redução da necessidade de urinar durante a noite. E, de maneira geral, a suplementação de curcumina não teve efeito adverso significativo nesse estudo aqui. E ele lembra que ainda que tenham sido verificados alguns benefícios, foi uma coisa meio pontual, porque às vezes tinha estudos diferentes analisando a mesma questão, onde em a curcumina parecia ter um efeito benéfico, em outro não parecia. Então, de maneira geral, aponta no sentido positivo, mas que mais estudos são necessários. Esse outro estudo aqui foi um estudo bem interessante,
que viu foi um estudo experimental em mulheres com lúpus, onde eles avaliaram o efeito da combinação de vitamina D e curcumina com piperina na atividade da doença e em exames que medem a questão inflamatória em pacientes do sexo feminino com lúpus eritematoso sistêmico. Então, o que eles fizeram? Eles tinham 45 pacientes que participaram do estudo. Foi um estudo que durou 3 meses. E esses participantes foram divididos em 3 grupos. Um grupo recebeu vitamina D. Outro grupo recebeu curcumina com piperina. Outro grupo recebeu curcumina com piperina e vitamina D. Então, grupo 1, só vitamina D. Grupo 2, curcumina com piperina. Grupo 3, vitamina D, curcumina com piperina. E o que eles viram? O que é que eles viram? Foi um estudo relativamente pequeno, 45 pacientes não é um número grande de pacientes. Além disso, quanto mais grupos você tem no estudo, mais cuidado você tem que ter com a análise estatística dele. Porém, o que foi verificado nesse estudo aqui foi que nos 3 grupos você teve uma melhora na atividade de doença, ou seja, a doença ficou mais controlada, você teve menos fadiga e um dos exames, que é um marcador de inflamação, que é a interleucina 6, você teve uma redução, significando menos inflamação. Ao mesmo tempo, você também teve um aumento dos níveis de TGF-beta. TGF-beta é uma molécula que o corpo secreta quando ele quer controlar a inflamação. Então, esse aumento de TGF-beta significa que o corpo está tentando controlar o processo inflamatório. E um detalhe, apesar dos 3 grupos terem apresentado melhora nesses parâmetros, então, controle da atividade do lúpus, redução da fadiga, controle da inflamação, o grupo 3, que foi o grupo que recebeu a vitamina D mais a curcumina com piperina, teve uma melhora maior nesses parâmetros do que os outros 2 grupos. Vamos ver agora aqui nesse estudo da esquerda, um estudo muito curioso sobre suplementação de curcumina para pacientes pediátricos que têm epilepsia refratária. Estudo de 2022. Foi um estudo pequeno, um estudo só com 22 pacientes, é um número pequeno de pacientes. Foi um ensaio clínico, então eles tinham esses 22 pacientes, crianças, foi um estudo pediátrico, separaram em 2 grupos. Um grupo recebeu placebo, o outro grupo recebeu suplementação de curcumina. Esses pacientes eram pacientes que tinham epilepsia que não se conseguia resolver com medicamentos, epilepsia refratária. O que é que eles viram? Eles viram que ao final do estudo, o grupo que recebeu curcumina teve uma redução significativa no número de crises, mostrando um efeito estatisticamente significativo benéfico da curcumina para o controle da epilepsia. Por que eu coloquei esse estudo aqui? Epilepsia é uma das doenças neurológicas onde talvez a curcumina tenha o maior potencial de ser benéfico, mas ao mesmo tempo é uma para a qual ela é menos estudada em humanos. Verdade seja dita, esse foi o único estudo que eu consegui encontrar, um estudo experimental com humanos que avaliou curcumina para tratamento de epilepsia, e ainda assim foi um estudo pequeno. Existem outros estudos publicados, mas que analisam estudos de laboratório, que fazem todo o preparo teórico para isso, mas assim, estudo experimental em humanos, testando a curcumina para controle de epilepsia, ainda é muito pobre na literatura. Talvez no futuro próximo nós tenhamos aí uma melhora a esse respeito. A forma utilizada de curcumina que foi utilizada aqui foi uma forma de nanocurcumina, em nanomicela. Bom, vamos agora ver esse estudo aqui da direita. Esse estudo da direita avaliou o efeito da suplementação de curcumina para ansiedade. Isso aqui foi uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos, ou seja, ensaios clínicos, estudos experimentais, em humanos nesse caso,
e uma revisão sistemática, uma revisão da literatura desse tipo de estudo, com regras bem rigorosas de quais estudos vão ser incluídos para tentar chegar na informação mais forte possível. O que é que essa revisão aqui encontrou? Eles conseguiram selecionar 8 estudos que satisfizeram os critérios, com um total de 567 pessoas, no fim das contas mostrando que a curcumina teve um efeito benéfico significativo nos sintomas de ansiedade. Falam que, claro, mais estudos são necessários, porque muitos desses estudos têm um número pequeno de pacientes, ainda que a somatória deles tem um número interessante, de 567, mas já é uma informação positiva a respeito do uso da curcumina para esse fim de tratamento da ansiedade. Uma outra agora revisão de literatura com meta-análise, mesmo esquema que a gente comentou anteriormente, mas agora para artrite reumatoide. Depois de toda a seleção rigorosa, 6 estudos, 539 pacientes com artrite reumatoide, o que eles verificaram foi que você teve melhora em parâmetros de inflamação, você teve um melhor controle da atividade da doença, você teve uma redução nos níveis de fator reumatoide, você teve uma redução do número de articulações que estavam doloridas, você teve uma redução do número de articulações que estavam inchadas, você teve uma melhora na capacidade de movimento, na amplitude de movimento das articulações desses pacientes, e o estudo conclui que, de maneira geral, a curcumina sim é benéfica no tratamento da artrite reumatoide e que os níveis de inflamação e de sintomas dos pacientes com artrites reumatoides podem ser melhorados através da suplementação de curcumina. Uma observação também aqui que eu quero trazer para vocês, esse tipo de figura aqui, que vocês estão vendo com esse diamante, é o que a gente chama de meta-análise. Meta-análise é uma análise matemática desses estudos, onde os resultados de vários estudos são somados para tentar chegar a uma resposta final mais robusta. Tem essa linha aqui do meio. O que está para um lado da linha fala a favor de um grupo. Então, nessa figura aqui, por exemplo, o que está do lado esquerdo da linha está falando que curcumina é mais benéfico. O que tivesse para o lado direito estaria falando que o outro grupo, o controle ou o placebo, seria o mais benéfico. Então, para as medidas de atividade de doença, de número de articulações doloridas ou com edema, de maneira geral, nós tivemos um efeito que fala a favor de benefício da curcumina, principalmente quando o diamantezinho não toca essa linha aqui em pé. Quando esse diamante não toca essa linha em pé, a gente diz que a meta-análise teve um efeito, um resultado estatisticamente significativo a favor, nesse caso aqui, da curcumina. E essa parte aqui, da figura 6, comenta sobre a segurança, que de maneira geral a curcumina foi muito segura, não houve diferença em termos de efeitos adversos entre os pacientes que utilizaram curcumina e os pacientes que estavam no outro grupo. Agora esse estudo aqui da esquerda. Esse estudo fez uma revisão de literatura com meta-análise de outras meta-análises. Então, imagine que vários grupos diferentes de pessoas fizeram esse mesmo tipo de estudo aqui para osteoartrose. E aí você tem várias dessas meta-análises. Esse grupo pegou todas essas meta-análises e juntou numa só. Quando ele juntou essas meta-análises numa só, meta-análises que estavam estudando osteoartrose, osteoartrite, o que eles viram que sim, a suplementação com curcumina pode reduzir a atividade da doença, diminui o nível dos sintomas, diminui a dor, diminui a rigidez e melhora a funcionalidade desses pacientes no dia a dia. Ele conclui aqui, os resultados fortemente reforçam que a suplementação com curcuminoides alivia a dor, melhora a mobilidade articular, reduz a rigidez articular e diminui a necessidade de uso de medicação desses pacientes com osteoartrose. Muitas dessas medicações que podem ter efeitos danosos, tais como anti-inflamatórios ou opioides. A curcumina pode ajudar esses pacientes a precisar utilizar menos esses medicamentos.
Do lado direito aqui agora nós temos um estudo, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, uma revisão de literatura com análise estatística de ensaios clínicos, estudos experimentais em humanos, que estudaram o efeito da suplementação da curcumina para pacientes que estavam com Covid-19. Aqui foram principalmente pacientes na fase aguda, então os pacientes estavam com Covid, recebiam o diagnóstico e começavam a suplementação. O que é que eles fizeram? Depois de aplicar os critérios de seleção, eles chegaram a um total de 3 estudos que avaliaram o efeito da curcumina. Geralmente eram estudos que dividiam os pacientes em 2 grupos. Um grupo recebia a suplementação de curcumina, o outro grupo recebia placebo. O que é que essa revisão de literatura encontrou? Essa redução de literatura diz: a curcumina reduziu o risco de morte e mortalidade por todas as causas. Detalhe, o risco de morte no grupo que recebeu curcumina era 38% do risco do outro grupo. Ou seja, o risco de alguém do grupo de curcumina morrer, segundo essa análise aqui, era praticamente 1/3 dos que não receberam, com uma certeza moderada da evidência. Além disso, a suplementação com curcumina também diminuiu muito os pacientes que não tinham uma recuperação adequada. Ou seja, o grupo que recebeu curcumina tinha 54% da chance de não ter uma recuperação adequada comparada ao outro grupo. Ou seja, a chance do paciente não ter uma recuperação boa no grupo que recebeu curcumina era praticamente metade da do outro grupo. Mas a suplementação com curcumina não teve efeito na incidência do paciente precisar de ventilação mecânica, de respirar com aparelho, da necessidade do paciente ser hospitalizado e da taxa de positividade do teste viral. Uma análise de subgrupos, ou seja, o artigo fuçou mais detalhes da parte estatística, sugere, porque esse tipo de análise a gente tem bem menos certeza, é mais duvidoso, mas sugere que o maior benefício é para quem a administração da curcumina é iniciada de forma mais precoce. Ele quer dizer para aqueles que a curcumina é iniciada em 5 dias do início dos sintomas. E depois ele comenta das limitações dos estudos. Muitos estudos tinham tamanhos pequenos, foram estudos de curta duração. Muito cuidado para não tomar a informação dada por esse estudo como uma verdade absoluta. Não necessariamente o efeito real da curcumina é uma redução tão grande do risco de morte ou tão grande dos pacientes que não melhoram. Mas nós vimos aqui que é um sinal muito positivo de um efeito benéfico da curcumina para esse perfil de pacientes. Um outro estudo aqui interessante agora, um estudo de uma formulação específica de curcumina chamada Meriva, é uma das formulações de curcumina mais estudadas para várias questões. Nesse caso aqui, ela foi estudada para tentar diminuir os efeitos adversos para o tratamento de câncer. O que eles fizeram? Eles viram que de um total de 160 pacientes que estavam recebendo químio ou radioterapia para tipos diferentes de câncer, parece que, de maneira geral, a curcumina pode aliviar os efeitos colaterais, tanto da químio quanto da rádio. Tem outros estudos também que apontam que, possivelmente, utilizar a suplementação de curcumina junto com o tratamento da quimioterapia ou da radioterapia pode diminuir o número de efeitos adversos, talvez até aumentar a eficácia do tratamento, mas são estudos pequenos, essa informação não é confirmada, são informações bem pontuais, então muito cuidado, ainda mais numa situação tão delicada como o tratamento de câncer, por exemplo. Mas, de maneira geral, existem sinais bem positivos de efeitos benéficos da curcumina para esses pacientes, mas tratamento de pacientes que têm câncer, especialmente com fitoterapia ou suplementação, deve ser feito por profissionais que têm uma experiência bem específica com isso. Então,
muito cuidado para não extrapolar essas informações. Mais uma vez lembrando, esse vídeo não é de recomendação médica. Então, ainda que aqui nós estejamos comentando sobre o uso medicinal da curcumina, ela não deve ser utilizada sem um acompanhamento médico multiprofissional adequado. Vamos falar agora aqui do estudo da direita. Foi um estudo bem curioso que avaliou a suplementação de curcumina para tratar resfriado comum. Isso em japoneses saudáveis. Então, esse estudo teve 99 pacientes, dividiu eles em 3 grupos. Um grupo recebeu um tipo específico de curcumina, que foi essa TSP1. Um outro grupo recebeu uma forma diferente da mesma curcumina, e o terceiro grupo recebeu placebo. De maneira geral, eles viram que os grupos que receberam curcumina tiveram benefício. O principal benefício foi que os grupos que receberam curcumina tiveram um número total de dias com sintoma menor, ou seja, a duração da doença foi encurtada nos grupos que receberam curcumina em relação ao grupo que recebeu placebo. Não foram registrados nenhum evento adverso e nesse estudo aqui especificamente eles não perceberam muitas diferenças entre as duas formas de curcumina. Nesse caso, a forma utilizada foi a teracumina. É uma forma bem específica e que no Brasil, pelo menos, é bem difícil de encontrar. Geralmente tem que ser importado. Muito bem. Estamos chegando agora na parte final da nossa apresentação, onde nós vamos falar de cuidados que nós temos que ter no uso da curcumina, algumas observações para segurança e efeitos adversos que podem acontecer com o uso da curcumina. Nós vamos falar sobre segurança geral do uso da curcumina e efeitos adversos mais comuns. Nós vamos falar principalmente de observações sobre o uso da curcumina, tanto para cuidados com a saúde gastrointestinal, mas também sobre como é utilizar curcumina para pacientes que têm alguma questão do trato gastrointestinal. Cuidados que nós temos que ter da curcumina relativos ao efeito da curcumina na absorção de nutrientes e outras substâncias. E também cuidados que nós temos que ter com o uso de curcumina em relação a alterações da coagulação e ocorrência de sangramentos. Então, falando de maneira geral sobre a segurança, a curcumina tem um bom perfil de segurança. A maior parte dos estudos fala que a curcumina é uma substância segura. Efeitos adversos graves são raros de acontecer. Efeitos adversos leves não são tão incomuns, mas normalmente eles são leves, eles costumam ser da parte gastrointestinal, náusea, diarreia. Muitas vezes são leves, que não chegam a impedir o uso e autolimitados. Muitos estudos, inclusive, não relatam nenhum efeito colateral, mas isso varia. Aqui nós temos vários exemplos de estudos diferentes que ressaltam a segurança de uma maneira geral da curcumina. Então, por exemplo, esse primeiro estudo aqui comenta: de maneira geral, o consumo de curcumina é considerado seguro. A segurança e eficácia da curcumina foi avaliada em diversos ensaios clínicos envolvendo humanos saudáveis. Por exemplo, num estudo com voluntários saudáveis, o efeito da curcumina com piperina foi avaliado. Nesse estudo, a combinação da curcumina com a piperina aumentou a biodisponibilidade da curcumina em aproximadamente 2.000%, em 20 vezes, sem causar nenhum efeito adverso nesses pacientes. Então aqui tem duas informações interessantes nesse parágrafo. Informação número 1. A combinação da curcumina com a piperina aumenta muito a disponibilidade da curcumina em relação a você dar a curcumina sozinha. Aumentou em 20 vezes, 2.000%. Tem um estudo com Meriva que eles mediram que foi 29, por exemplo. Então vejam que aumenta muito. E além disso, mesmo com todo esse aumento da biodisponibilidade, ainda assim nesse grupo de pacientes que eram pessoas saudáveis, você não teve nenhum efeito adverso nesse grupo. Próximo parágrafo, esse estudo aqui. Ele diz: a segurança, tolerabilidade e a não toxicidade, a ausência de toxicidade da curcumina, mesmo em altas doses, estão bem estabelecidas por ensaios clínicos em humanos. E aí ele comenta que
esse grupo de pesquisadores, o que escreveu esse artigo, eles fizeram um dos estudos em pacientes que estavam tratando câncer de pâncreas, que eles chegaram a utilizar curcumina na dose de 8 gramas por dia, uma dose elevadíssima, e que mesmo assim foi segura e bem tolerada. Eles comentam, olha, a curcumina mostrou proteção contra doenças hepáticas, exposição crônica a arsênico e também proteção contra intoxicação alcoólica. O estudo aqui de baixo comenta, vários estudos clínicos demonstraram a marcada, a importante segurança, tolerabilidade e eficácia, mesmo com doses orais altas da curcumina. E ela é atualmente vendida como suplemento dietético em vários países ao redor do mundo. Aqui tem outros relatos de seguranças para doenças diferentes. A mensagem geral de todos esses relatos é que, de maneira geral, a curcumina é segura, muitas vezes eficaz para o tratamento da doença em questão e com uma quantidade baixa de efeitos adversos. Esses estudos são esse primeiro estudo aqui é para tratamento de osteoartrose, esse estudo aqui foi para uso da curcumina para tratamento de dor, o efeito analgésico da curcumina. Esse estudo aqui foi sobre o uso de curcumina em crianças. Detalhe que aqui nesse estudo, eles viram crianças com vários tipos de doenças diferentes. Doenças inflamatórias, doenças imunes, incluindo asma, doença inflamatória intestinal, artrite idiopática juvenil, doenças metabólicas, doenças genéticas, fibrose cística, a tetralogia de Fallot, que é uma malformação dos vasos cardiopulmonares, doenças infecciosas, com doses diferentes, durações diferentes e que, de maneira geral, ainda assim a curcumina foi bem tolerada nos estudos e que teve um efeito benéfico em muitas das doenças. Aqui ele fala então de doenças pediátricas de maneira geral. Nesse aqui de cima foi uma revisão de literatura para pacientes com colite ulcerativa, com 385 pacientes e que, de maneira geral, também que a curcumina foi segura e eficaz, mesmo para pacientes que têm uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Esse estudo daqui, que eu estou apontando agora, foi uma revisão de literatura com meta-análise para a depressão, que, no final das contas, separaram 9 artigos, com um total... 9 artigos foram utilizados para meta-análise, mas mais estudos foram incluídos aqui, e que, de maneira geral, a curcumina teve um efeito benéfico tanto para a redução de sintomas depressivos, quanto de sintomas de ansiedade, e, além disso, que o efeito foi importante. Ou seja, não só que a curcumina ajudou, mas que ela ajudou de forma marcante a reduzir esses sintomas. E que, de maneira geral, a curcumina foi bem tolerada pelos pacientes. Esse último estudo aqui de baixo comenta sobre a suplementação de curcumina em exercícios físicos e esportes. E que, de maneira geral, a curcumina teve efeitos positivos para atletas e praticantes de atividade física e que efeitos colaterais não foram relatados. Vamos falar agora sobre uma situação que preocupa muito quando a gente pensa em utilizar a curcumina, que é naqueles pacientes que têm doença gástrica, doença de estômago. É seguro utilizar a curcumina? Por que surge essa preocupação? Porque quando a pessoa tem efeitos colaterais do uso da curcumina, geralmente é algum incômodo da parte do trato gastrointestinal, um incômodo na barriga, náusea, e aí a gente acaba fazendo essa associação. Mas, na verdade, quando a gente pensa na curcumina em pacientes com doenças da parte gástrica, vários estudos apontam que, na verdade, a curcumina tem um efeito benéfico, protetor, tanto para refluxo, quanto para gastrite propriamente dita, para doença ulcerosa péptica. Existem estudos com curcumina para várias questões. A gente comentou de doença ulcerosa péptica, para tratamento de dispepsia, que é aquela sensação de incômodo, peso, queimação na região do estômago, principalmente após alimentação.
Teve estudos para fins de erradicação de H. pylori, que os resultados para erradicação de H. pylori não foram animadores. Tem vários estudos para pacientes com doença inflamatória intestinal, para síndrome do intestino irritável, entre várias outras questões. Então, a curcumina é muito estudada para questões do trato gastrointestinal. Vários estudos mostram que a curcumina é segura, que a curcumina não foi tóxica, não prejudicou esses pacientes. E alguns estudos mostram até um possível efeito benéfico para eles. Por exemplo, isso aqui é um estudo bem bacana, que faz uma revisão da literatura do uso da curcumina para questões de saúde da parte gastrointestinal. E se a gente for resumir o efeito da curcumina para esse grupo de doenças, fala que assim, olha, de maneira geral, a curcumina é segura, pode ajudar em pacientes que têm doença inflamatória intestinal, como colite ulcerativa ou doença de Crohn, também em pacientes com síndrome do intestino irritável. Esses dois grupos são os grupos onde a evidência é mais robusta de que a curcumina tem um potencial benéfico. Para as outras situações, não é tão claro. Às vezes parece apontar no sentido positivo, mas é controverso. Muitos dos estudos são pequenos e às vezes os resultados são contraditórios. Mas, pensando principalmente em síndrome do intestino irritável, eu trago aqui o gráfico desse estudo, que foi a parte da meta-análise, que vocês veem aqui, ó, que de maneira geral, para fins de tratamento de... Esse aqui, todos esses pontinhos se referem a efeito em medidas da intensidade dos sintomas e que, de maneira geral, favorece o uso da curcumina, ou seja, que a curcumina auxilia, melhora os sintomas da síndrome do intestino irritável nesses pacientes. Também tem estudos mostrando melhora na redução de pólipos, principalmente pólipos do cólon, do intestino grosso. Melhora na cicatrização de úlceras gástricas, melhora no controle nos sintomas de doenças inflamatórias intestinais. Não tem benefício claro do uso de curcumina para fins de erradicação de H. pylori. Os estudos não mostram que as pessoas que suplementam a curcumina têm uma maior taxa de erradicar o H. pylori quando fazem um tratamento específico. E lembrando, os benefícios mais claros da curcumina para doenças do trato gastrointestinal parecem ser para as doenças inflamatórias intestinais e para a síndrome do intestino irritável ou dispepsia funcional. Falando agora do efeito da curcumina na absorção de nutrientes. Isso pode variar um pouco. De maneira geral, o que a gente tem na literatura é que quando a pessoa suplementa a curcumina, ela pode ter um aumento dos níveis de zinco e a curcumina pode quelar ferro, cobre, cádmio e outros metais. O que significa quelar? Significa que a curcumina se liga a esse metal e impede que ele seja absorvido. É isso que significa quelação. Esses efeitos que eu comentei, de aumentar níveis de zinco e ter esse efeito de quelação de ferro, cobre, cádmio e possivelmente outros metais, ele pode ser benéfico em alguns casos e pode ser prejudicial em outros. Então, por exemplo, existem alguns estudos que utilizam a curcumina para tratar intoxicação por metais pesados, para prevenir a intoxicação por esses metais, porque esses metais eles podem ser tóxicos se estiverem em excessos. Existem algumas doenças que são caracterizadas pelo excesso desses metais. A hemocromatose é uma doença caracterizada pelo excesso de ferro. A doença de Wilson é uma doença caracterizada pelo excesso de cobre. E existem estudos que investigam o efeito da curcumina nessas situações. Então, a curcumina aqui teria um efeito positivo. O cádmio é um metal que, principalmente, as pessoas têm contato em ambiente de indústria. E ele pode ser tóxico para várias estruturas do corpo. E a curcumina, por diminuir essa absorção, impedir que ele seja absorvido, também pode ter um efeito protetor. Agora, e o zinco, ele frequentemente está reduzido, muitas vezes por uma deficiência de digestão, e ele é um dos metais mais importantes para várias coisas, para várias funções neurológicas, mas também para prevenir estresse oxidativo, para o nosso corpo conseguir produzir energia e para não produzir radicais livres em excesso. O zinco é importante para esse sistema funcionar de maneira adequada, os seus níveis frequentemente tem espaço para melhorar, então esse aumento de nível através da ação da curcumina poderia ser interessante. Mas nós também temos que tomar cuidado, principalmente pelo fato que, como a curcumina pode dificultar a absorção desses metais aqui, principalmente o ferro, tem que tomar cuidado porque existem relatos, sim, de pessoas que desenvolveram anemia ao longo do tratamento.
Deficiência de ferro é uma coisa muito comum, mesmo em pessoas que não usam curcumina, por várias questões. A absorção do ferro pode ser prejudiciada por diversas questões e é uma situação comum na prática clínica, principalmente entre as mulheres que já têm uma perda aumentada de ferro ao longo da vida pela menstruação. Então, quando o paciente utiliza a curcumina, é muito interessante ficar de olho nos níveis desses metais. Muitos estudos mostram que para a maioria das pessoas não tem problema. A maioria das pessoas não vai ter problema associado aos níveis desses metais. Mas como algumas podem ter, vale a pena a gente acompanhar. Porque aí a gente vai abordar cada pessoa de acordo com a sua individualidade. E vale a pena evitar tomar o suplemento de curcumina junto com outros medicamentos ou com suplementos que contenham ferro. Isso é uma regra geral para fitoterápicos e chás. Muitos desses produtos têm essa capacidade de quelar o ferro. Então, de maneira geral, é bom não tomar junto, porque pode prejudicar a absorção. E por fim, vamos falar um pouco sobre cuidados com a coagulação e sangramento. A curcumina pode ter vários efeitos aqui. De maneira geral, a curcumina pode sim diminuir a agregação de plaquetas e a formação de coágulos. Essas duas coisas, reduzir a agregação de plaquetas, reduzir a formação de coágulos, eles podem reduzir a ocorrência de trombose, mas também podem facilitar a ocorrência de sangramentos. Esses efeitos de reduzir a agregação de plaquetas, reduzir a formação de coágulos, de trombos, eles podem ser vantajosos em alguns casos. Então, por exemplo, pacientes que têm doença cardiovascular ou COVID, esse efeito de reduzir a agregação de plaquetas, de reduzir a formação de coágulos, pode ser muito interessante. Mas, para outros pacientes, pode ser prejudicial. Se for uma pessoa que, por exemplo, está usando medicamentos que já causam esses efeitos, como, por exemplo, aspirina, AS, clopidogrel, Eliquis, Xarelto, dabigatran, entre outros, você pode facilitar a ocorrência de sangramento. Existem pessoas também que têm uma susceptibilidade, uma facilidade de ter sangramento mesmo sem estar tomando um remédio para isso. Já tem casos de pacientes que tiveram sangramento usando curcumina. O sangramento em uso de curcumina não é um evento adverso comum na maioria dos estudos. Poucos estudos relatam sangramento como efeito adverso. Na maioria das vezes que acontece é um sangramento leve, a pessoa percebe que tem um sangramento, sangra um pouco na gengiva, ou então percebe um sangramento nasal, um sangramento na urina, a pessoa interrompe o uso ou ela resolve outro fator que esteja predispondo a um sangramento, o sangramento para e não teve maior prejuízo. A ocorrência de sangramento grave, que é uma ameaça real à saúde da pessoa com o uso de curcumina, é muito raro, são muito poucos relatos. E normalmente os pacientes que têm esses sangramentos graves são pacientes que já têm outras questões que facilitam a ocorrência de sangramento. Principalmente são pacientes que já têm outras doenças que exigem que ele use, por exemplo, anticoagulante, clopidogrel, AS. Clopidogrel e AS não são anticoagulantes, mas são outros medicamentos também utilizados geralmente no pacote e que já aumentam o risco de sangramento por si só. E aí a curcumina é mais um fator num paciente que já tinha outros fatores que favoreciam a ocorrência de sangramento. Então, de maneira geral, o que a gente tem que lembrar sobre sangramento? Pode acontecer? Pode. É comum? Segundo os estudos, nem tanto. Mas é uma coisa que, assim, existem alguns relatos, quando você pesquisa a literatura leiga, você faz pesquisas na internet, as pessoas relatam que isso acontece, eu já vi casos disso também. Na maioria das vezes são leves. Na maioria das vezes não são eventos que são ameaças graves à saúde da pessoa e suspendendo a curcumina ou tratando a pessoa de outra maneira, você resolve o sangramento, mas nós temos que tomar cuidado e evitar o uso de curcumina quando a pessoa está utilizando outras substâncias que aumentam o risco de sangramento. Aspirina, o AS, o clopidogrel, anticoagulantes, entre outras substâncias. Existem outras substâncias também que têm esse potencial que nós temos que ficar atentos. Esse é um dos motivos que curcumina, para fins medicinais, tem que ser acompanhada por uma equipe multiprofissional. Ela é segura na maioria dos casos, mas esses cuidados são importantes. Então vamos resumir. Curcumina, mecanismos. A curcumina tem efeitos benéficos em diversos processos biológicos, principalmente atuando em inflamação patológica e estresse oxidativo,
Como esses dois processos estão presentes na maioria das doenças, por isso a curcumina é estudada e tem efeitos benéficos comprovados para tantas doenças diferentes. A curcumina natural tem uma biodisponibilidade baixa, isso é um obstáculo para o seu uso medicinal, mas novas formulações já permitem uma maior disponibilidade da curcumina para os órgãos e tecidos. Então, nós já temos uma facilidade maior agora de utilizar a curcumina para fins medicinais com essas novas formulações. Sobre os estudos em humanos. Ainda que mais estudos sejam necessários para a curcumina, especificamente para cada doença, o ideal é cada doença você ter o estudo com a curcumina, com um número grande de pacientes para cada doença individualmente. A curcumina já foi muito estudada para várias doenças diferentes. E, para algumas delas, nós já temos evidências bastante robustas de benefícios, principalmente para doenças articulares, cardiometabólicas, psiquiátricas, gastrointestinais, mas outras também. E sobre a segurança. A literatura científica coloca que, de maneira geral, a curcumina é uma substância com um bom perfil de segurança. Que os efeitos adversos, quando acontecem, em geral, são leves, normalmente da parte gastrointestinal. Em geral, se evita o uso de curcumina em gestantes, a não ser que seja um uso muito bem acompanhado por alguém com muita experiência nisso. E também se evita o uso quando a pessoa já faz uso de outras substâncias ou a pessoa já tem alguma outra condição que facilita a ocorrência de sangramentos. É importante ficar atento a níveis de metais como ferro, cobre e zinco. A maioria das pessoas não vai ter problemas quanto a isso, mas é importante ficar atento porque existem relatos de casos de pessoas que tiveram que fazer correções por causa disso. E é importante lembrar, essas novas formulações com maior biodisponibilidade, elas são voltadas para um uso medicinal da curcumina, ainda que de maneira geral seja muito segura, é importante que essa suplementação seja acompanhada não só pela parte médica, mas por toda a equipe multiprofissional que faz parte do plano de tratamento desse paciente. E lembrando, curcumina sozinha não faz milagre. Ajuda muito, mas a curcumina é mais uma parte possível do plano de tratamento desses pacientes, que normalmente vai incluir cuidados com a alimentação, atividade física, hábitos de vida, entre outras questões. A curcumina é mais uma coisa, é mais uma ferramenta para nós agregarmos a esse plano. Eu agradeço muito a atenção de vocês e tudo de bom.